O assunto hoje é acerca de Jesus, nosso Salvador. Eu digo isto, gente. Às vezes nos meus vídeos, eu chego a falar que não é Jesus que nos condena, como também não é Jesus que nos justifica. Mas isso não quer dizer que Jesus não é o Salvador. Entendeu, gente? Tanto é que Jesus dizia assim: quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Entendeu? Mas existe uma divisão que a Bíblia diz que a lei ela é uma só, tanto no céu como na terra. Às vezes a pessoa fala a lei da terra ou a lei do céu. Não existe lei da terra diferente da lei dos céus. A lei é uma só, tanto no céu como na terra. O homem é quem ultrapassa os limites da lei aqui na terra. Tanto é que a lei foi dada na mão de Moisés. Foi ele quem recebeu o direito de ordenar a lei. E Jesus não derrotou, não tirou a lei de Moisés. Tanto é que ele diz: eu não vim abrogar a lei, não vim acabar com a lei. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Então Jesus, ele é cumpridor de lei. Entendeu, gente? E quem cumpre a lei não é quem condena ninguém. Não. Tem alguém que acompanha o cumpridor de lei. Se ele está cumprindo a lei, certo? Ou está cumprindo a lei fora do regulamento dela, da ordem. O que é a lei, gente? Lei é A lei é uma divisa. Você não pode ultrapassar ela. Você vai andando em um determinado setor. E ali tem uma divisa. Prova que daquela divisa para lá tem outro governante. Esse governo aqui não manda lá. Você vai viajando, correndo na pista com seu carro, depois está limite de divisa, de município tal. Daquele município, daquela divisa para lá é outro município. É outro governo que manda, é o prefeito. Entendeu? Daquela localidade. Então, esse prefeito aqui não ultrapassa mais. Quem ultrapassou ali está no setor de outro governo. Você vai viajando, limite de estado. É o mandado do governador. O governador manda até ali. Dali para lá é o outro governador de outro estado. É quem manda. Divisa federal. Entendeu, gente? Limite divisório. Federativo. Federação tal. A federação manda até ali. Dali para cá é outro presidente, ou rei, quem manda. Então esses são, gente, os limites da lei, de quem cumpre a lei. É quem tem essa ordem de dominar município, dominar distrito estadual e dominar distrito federal. Mas o que acontece? Que na lei de Deus é a mesma coisa. Então se chama três poderes. Se chama a trindade dos três poderes. Legislativo, executivo e judiciário. O legislativo cria as leis. O judiciário julga as leis. E o executivo executa as leis. Quem é que executa as leis? O presidente ou o rei? O prefeito ou o governador?
Então, na federação é presidente, governador e prefeito. É quem cumpre as leis. Esses homens são eleitos para cumprir lei. Não é para destruir a lei, é para cumprir as leis. Já o legislativo, ele é criado para criar as leis. Ah, em tal lugar está acontecendo assim, então vamos pôr uma lei, quem fizer isso é proibido. É digno a tantos anos de prisão. Então, cria aquela lei, o presidente, ou o governo, ou o prefeito é obrigado a cumprir essa lei. Quem fez essa lei, quem ultrapassou essa lei, está no poder do executivo executar essa lei. Como é que o executivo executa a lei? O que o legislativo manda fazer. Entendeu? Agora, quando o executivo executa a lei, aí vem o judiciário acompanhando se a lei está sendo cumprida. Não está, ele condena quem descumpre a lei. Qualquer pessoa que descumprir a lei é condenado. Seja o presidente da República, seja o rei, seja o governador, seja o prefeito. Entendeu? Ou seja, o presidente, ditador, qualquer pessoa que descumpre a lei é digno de prisão. É digno de ir para um setor de julgamento. Pode ser condenado ou pode ser absolvido. E Jesus Cristo, ele é do poder executivo, ele é rei. O rei está no poder executivo. O setor de Jesus, o direito de Jesus é cumprir a lei que o Pai, Jeová, ele está no poder legislativo. É ele quem cria todas as leis. Passamos o homem à nossa imagem. Não é ele está sozinho lá também, não. Passamos o homem, ele convocou com alguém. Passamos o homem à nossa imagem. E ele domina. Então, gente, foi ele quem criou essa lei. Não é bom que o homem fique só. Passamos uma ajudadora. Foi ele quem criou essa lei. E quando veio Moisés, quem fizer isso, quem fizer aquilo, quem fizer isso, quem fizer aquilo, está contra a lei. E dentro da lei está escrito. Entendeu, gente? Maldito aquele que se fizer filho de Deus. Foi onde Jesus foi condenado. Ele sendo rei, entendeu, gente? Sendo o rei, o filho de Deus, foi condenado à lei. E a lei está acima de todos. Só porque ele disse que era filho de Deus, ele foi condenado. Por quê? Porque não tinha prova que Jesus era filho de Deus. Quem podia provar que Jesus era filho de Deus? Se provasse, era mentiroso. Jesus foi registrado como filho de Maria e José. Agora ele dizia que era filho de Deus. E quem podia provar? Eram os pais. Não, verdadeiramente ele veio de Deus, então vocês mentiram. E qualquer que mentir é digno de morte. Por que a traição é imperdoável? Porque é digno de morte. Por quê? Porque é mentira. E o mentiroso é digno de morte. Mentiroso não entra no céu. Então, por que o povo é contra a CCB? Porque ela é contra o adultério, ela é contra a fornicação, ela é contra a idolatria, ela é contra a carne sufocada, ela é contra a sodomia, ela é... Entendeu, gente? Ela é contra a prostituição. Tudo isso aí são contra. São desobediência que desqualifica a pessoa para entrar no céu. Ah, não tem perdão? Não, tem perdão. Porque o pecado não é de quem peca. A desobediência não é de quem desobedeceu. A desobediência é de quem permanece na desobediência. O problema é que o cara atrai a mulher hoje, comete um ato de adultério. Amanhã ele vai lá, o ministério faz uma reunião com ele e coloca, você fica aí em observância, depois até nós ver como é que fica o seu problema, até a segunda ordem.
Ele fica lá, sem liberdade, na observância lá. Depois ele vai, comete outra traição. Depois corre o dia que deitou com outra mulher traindo a esposa. Ou a esposa deitou com outro homem traindo o marido. Então já cometeu duas infrações, a primeira e a segunda. Aí vamos tratar do caso dele, que é o segundo caso. Depois dali ele comete outra falha. Então, gente, é esse tipo de coisa que não tem perdão. O erro não é do errado, é de quem permanece no erro. O cara vai e comete uma mentira aqui para se favorecer em cima do próximo. Aí é chamado na igreja, vem a reclamação, ele é chamado lá, conversado. Não, irmão, garanto que não vou fazer isso mais. Então você fica em observação até a segunda ordem. Daí a pouco ele comete outra mentira para o outro. Maior ainda, dando prejuízo ao próximo, através de mentira. Uma pessoa dessa vai ser salva, depois a igreja vai corrigir, aí vê os caras que têm essas redes sociais, já são pessoas que mentiram lá dentro, saíram de lá, criam uma rede social e ficam condenando o povo, os irmãos, que põem esses tipos de desobediência. Entendeu, gente? Como condenável. Ah, mas a fornicação, o cara arranja uma namorada, deita com ela, não vou casar com você, deita com ela, faz 2, 3 filhos nela, depois ele arruma outra, e deixa aquela ali, arruma outra, depois ele deixa aquela e arruma outra, e quando o ministério vai está diante do povo para corrigir, chama a atenção dele, tira a liberdade dele, os críticos da rede social metem a boca. Gente, quem concorda com o errado, gente, errado é. Entendeu? O seu pastor da tua igreja tira a liberdade de uma mulher porque traiu o marido. Ah, mas isso aí é ímpar. Não, esse pastor está errado. Você concordou com o errado? Você também é errado. Ah, mas o ladrão vai lá na delegacia e o juiz pede uma testemunha. Quem é conhece? A lei já descobriu o que o cara é. É profissional. No trabalho, só assalta, e acomete crime. Aí vão calar você testemunha. Não, esse cara é um cara bom. Você conhece? Não, conheço, é um cara bom. Esse cara é uma ótima. Os que falam dele aí, sem que a justiça sabe que tudo que ele fala, todo mal que ele comete é verdade. E o cara vai lá, justiça, fica preso também. Vai ser testemunha de um criminoso que está condenado lá, vai ter testemunha dele lá, a favor dele, para você não ficar preso. Assim, gente, é uma obra de Deus. A lei é uma só. Entendeu? Assim é a obra de Deus. É isso aqui que Deus condena. Você não aceita, você é condenado também. E quem concorda com o errado, errado é. Por isso essas igrejas aí, do verdadeiro evangelho, são aqueles que praticam lá na congregação, o ancião vai lá, chama a atenção dele, ele não se humilha, sai de lá, cria uma rede social. Agora eu quero tirar esse povo da mão desses corruptos aí, que estão, entendeu? Tira a liberdade deles, cria uma igreja e põe eles lá. Agora, a salvação, gente, quando se fala em salvação de alma, não é Jesus que vai te condenar quando você chegar lá para entrar no céu, na porta da divisa do paraíso. Não é Jesus que vai te condenar ou é Jesus que vai te justificar. Não. Você tem que chegar com um passaporte. Você tendo um passaporte na mão, você tem entrada livre no país. O presidente libera a sua entrada. E ninguém entra e nem sai de um país, de uma nação para outra, sem a ordem do presidente. É ele quem ordena quem pode entrar e quem pode sair do país. Mas tem que ter licença. Licença o quê? Licença judiciária. Você vai na justiça, entendeu? Lá na Polícia Federal, faz parte do judiciário, lá junto com o juiz, com os procuradores,
e libera para você um passaporte. Aí você chega no setor, onde o presidente tem o mandato dele, apresenta o seu passaporte, você está liberado a sair. Entendeu, gente? Tudo é dentro da lei. Os três poderes unidos que trabalham ali. Agora, quando esses poderes começam a brigar um com o outro, aí não funciona. Como nós vemos em determinado país, aqui na Terra. Em vez de se ajuntar, legislativo, executivo, para cumprir a lei, eles entram para brigar. Aí fica aquela briga. Contra um e contra outro. Entendeu? Mandando prender esse, mandando prender aquele, sem ninguém saber nada. Mas tudo dentro da lei, quando se fala em Jesus Cristo. Entendeu? Agora, como é que Jesus vai aprovar a pessoa? Aquele que ama o próximo. Primeiro mandamento é amar o próximo. Faz parte do amor para chegar a Jesus. Faz parte do amor. Porque quem ama o próximo, gente, ele anda dentro da lei. Você vai comprar? Você paga direitinho, faz um registro que você pagou, que você comprou. Você está dentro da lei. Você compra e não registra nada, depois o camarada vem e toma a sua propriedade, como você pode provar que a propriedade é sua? É a mesma coisa você morar com uma mulher. Aí vem o outro lá, seduz sua mulher para ela sair de você. É só juntar as coisas e ir embora, não é casada mesmo. Mas quando ela é casada, o cara vem cedo, não, peraí, eu sou casada, não posso. O homem é a mesma coisa. Ele mora com uma mulher, está em fornicação. Fornicação é uma pessoa que mora junto, sem registro de casamento. Isso é fornicação. Aí vem o homem, a mulher quer seduzir ele. Ah, não sou casado mesmo, já junta com ela e vai embora, deixa outro. Mas se ele tem um registro de casamento, não, peraí, eu tenho casamento registrado, eu não posso. Então, gente, o registro, ele segura os bens da pessoa. A pessoa que é casada, a mulher está ligada ao marido através do registro do casamento. Não é de qualquer maneira que a mulher pode sair deitando com outro homem. Não é de qualquer maneira que o homem pode ir deitando com outra mulher. Ele está ligado pelo registro. Quando a mulher pega o homem com outra mulher, ele está traindo ela. Ela pode pedir um divórcio dentro da lei. Quando o homem abandona a mulher, pega a mulher deitada com outro homem, ele pode pedir o divórcio dentro da lei. Por isso Jesus diz, qualquer que deixar sua mulher, a não ser por prostituição e adultério, comete pecado. Então, gente, agora, quando chegar lá, na secretaria da execução, onde Jesus Cristo é o rei, ele vai dizer, eu não vos conheço, porque não tem passaporte. Para você sair de uma nação para outra, você tem que ter um passaporte, para passar dentro da lei do executivo. É o executivo que ordena a tua saída ou a tua entrada no país, mas você tem que ter um passaporte. Onde é que você tira esse passaporte? Na justiça, no judiciário. É o juiz que libera o que a pessoa é, se ele é bom ou se ele não é. Para isso você tem que ter um documento. Que documento? Uma identidade. A identidade ela mostra quem é você. Uma carteira de profissional mostra se você tem patrão ou não. Entendeu, gente? Um título de eleitor mostra se você tem condições, liberdade para entrar no eleitorado para dar o seu voto. Entendeu? Uma carteira de reservista mostra se você é um reserva do governo, qualquer hora que ele precisar defender a nação, se você tem condições de ser chamado. Então, você tem a sua carteira, soldado na reserva, ou soldado que está em execução. Entendeu, gente? Você vai servir o exército, chegou o tempo de você tirar os seus tempos, e você vai lá, vai servir o exército. 18 anos, tem que se comparecer. Chegar lá, duas coisas. Ou você vai pro tiro de guerra, ou você vai para o exército, ou você é dispensado, mas você pode exercer uma função na área da segurança, pode ser um militar, pode ser um civil, pode ser um engenheiro, pode trabalhar. E você fica na reserva. Qualquer hora que o governo precisar de um soldado que está fora do exército,
o policial que já foi para lá já está precisando de substituto, então ele manda chamar os reservistas e levar para o treinamento. Tudo isso, gente, é leis que o executivo, para te aprovar, você tem que ter esses documentos. Para Jesus te aprovar, para entrar no céu, você tem que ter essas qualidades. Que qualidade? Limpo de mão e puro de coração. Pessoa que tem um coração bom, não sabe fazer maldade ao próximo, ao contrário, sabe ajudar o próximo. As mãos limpas, que não pega nada de ninguém. Não é suja de sangue, não é suja de... Entendeu, gente? De maldade. E que tem uma natureza que não é vaidosa. Que não te entrega a vaidade e nem jura enganosamente. Agora, tem as pessoas vaidosas. O vaidoso é aquele que não concorda com o modelo que Deus fez ele. Se ele é baixo, ele quer ser alto. Se ele é alto, ele quer ser baixo. Se ele é bonito, ele quer ser feio. Se ele é feio, ele quer ser bonito. Tanto é que ninguém que olha no espelho se acha bonito. Sempre ele quer modelar. Entendeu? Principalmente as mulheres. Todas que olham no espelho querem ter modificação. Se o cabelo for branco, ela pinta de preto. Se for preto, ela pinta de vermelho. Entendeu? Se o cabelo for branco, ela pinta de preto. Se for preto, ela pinta de branco. Se ela for branca, ela já passa uma tinta para ficar mais morena. Nunca está de acordo com a naturalidade que Deus deu para ela. E Deus quer o homem natural, quer a mulher natural. Entendeu, gente? Essas qualidades que nós vamos encontrar em Jesus Cristo, e quem vai incluir nós a Jesus é o Espírito. O que é Espírito? A vida fora do corpo. Nós estamos aqui e tem o Espírito Santo que nos rodeia. E é Ele quem aprova a vida de Jesus em nós. É quem nós vamos ter contato com Deus através de Jesus. O povo da CCB, entendeu, gente? Eu não digo todos, mas uma boa parte deles tem sintonia com Deus. Por isso eu levantar para o testemunho, Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou fazer aquilo, Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo comigo, Deus mandou eu ir em tal lugar, lá ele fez isso, assim, assim, assim. Deus me mandou fazer isso, fazer aquilo. Sempre eles são essa. Mas por quê? Porque eles buscam Deus em tudo. E quando a pessoa fala que Deus falou com ele, eles dizem que é mentira. Mas isso é verdade, eu sou testemunha. Por quê? Eu estou na CCB há 50, já vou para 56 anos. Entendeu, gente? Por isso eu posso aprovar que o povo da CCB, eles têm sintonia com Deus. Através de quem? Através de Jesus. Então, a vida, o Espírito, é a vida fora do corpo. Se essa vida é a vida de Jesus, é aquela vida que ele falava aos discípulos. Eu vou para meu Pai, e de lá eu mandarei o Espírito Santo, Espírito santificado. É o Espírito que Jesus de lá, ele ordena para vir andar com aqueles que são espiritual. Mas com aqueles que têm preocupação de procurar as coisas de Deus. Por isso a palavra diz, procurai com zelo os dons espirituais. É aquela pessoa que sempre está procurando Deus. E quando você procura Deus, Deus é Espírito. Quando você procura Deus, é enviado a você o Espírito da verdade. Porque Deus é a verdade. Agora, do outro lado, tem o Espírito da mentira. É aquele Espírito que impulsiona a pessoa para o jogo, para a bebida, para a fantasia mundana. O cara sabe quantos gols o Corinthians faz, sabe se o jogador do Corinthians se o Corinthians vai ser bem sucedido, se não vai. Mas se Jesus Cristo, o que Jesus está fazendo, eles não sabem. O que o povo do mundo aí fora, da jogatina, da cantoria, das vaidades do mundo faz, tudo eles conhecem. Mas o que o povo que está do lado de Jesus faz, eles não conhecem. Ao contrário, eles sentam para criticar. É que nem aquela reunião
quando Deus fez uma reunião e veio os filhos de Deus se reunir ao Senhor, entre eles veio também Satanás. E o Senhor perguntou, de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Observasse lá o meu servo Jó, homem reto, sincero, guarda as minhas ordens, vive sempre se desviando do mal. Não existe ninguém na terra igual a ele, mediante a me servir. Ah, é? Você não cercou ele de bens? Nada falta a ele. Lança contra ele, toma tudo que ele tem. Tira todos os bens dele, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Ele está na tua mão. Só não toque na carne dele. Então, gente, alguém escreveu nas Escrituras que o mundo está no maligno. Se o mundo está no maligno, nós estamos no mundo. Nós também estamos em um lugar pertencente ao quê? Alguém que tudo que Deus falar de nós, acerca de nós, ele fala o contrário. Assim é ele lá. Foi lá e tirou tudo que já tinha. O que Jó diz? O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí voltou lá. O Filho de Deus vai novamente reunir diante do Senhor. Porque o Filho de Deus está sempre reunido, gente. Procurando o Senhor, louvar o Senhor, cantar hino ao Senhor, conversar com o Senhor, consultar o Senhor pelo aquilo que eles vão fazer. Quando chega lá, observar lá meu servo Jó, mesmo se levantando contra ele, sem causa nenhuma, tirando todos os bens dele, ele ainda continua retendo o meu nome. Ah, é? Tudo o homem dá pela sua saúde. Toca na carne dele, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Ele está na tua mão. Pode ir e faz isso. Só pobre lhe a vida. Só não mate ele. Pobre lhe a vida. Quer dizer, pudesse toda a enfermidade de Jó, mas não matasse ele. Ele veio e feriu a Jó com todo tipo de lepra. Aí vem a mulher, ô Jó, ainda ama a Deus? A mulher estava mal, já tinha perdido 7 filhos dela. O que é? 7 filhos morrer de uma vez. Num terremoto que derruba a casa em cima. A mulher estava atrasada, hein? E vendo o marido perder tudo, mendigando já, e numa situação de enfermidade daquela. Você ainda ama esse Deus, Jó? Amaldiçoa Deus e morre. Como fala louca por aí, assim fala tu. Recebendo de Deus o bem. Não podemos receber um pouquinho de mal. Gente, o homem ainda considerava aquilo um pouquinho de mal. Meus amigos de Jó visitar ele, e quando viram a situação dele, ficaram 7 dias diante dele sem falar uma palavra. Não tinha nem condições de conversar com ele, de tão mal, de tão grande era o sofrimento daquele homem. Ainda dizer, recebemos o bem de Deus e não podemos receber um pouquinho de mal. Em tudo isso Jó não pecou. Entendeu, gente? É assim é que ele vive aqui na terra até hoje. Então lá na congregação cristã, onde está o povo seguidor de Cristo, não é os teólogos não, porque os teólogos só sabem mentir. Só sabem vir contra a Escritura. Não, aquilo que Jesus falou, mas não é assim não, é de outro jeito. Não, aquilo que Paulo escreveu, não, aquilo que fulano, que Pedro falou é de outra maneira. Não é nada disso não. É assim que eles é. Mas quando encontra aquela pessoa que obedece às ordens de Deus, eles criam as redes sociais. Que espírito é esse? É espírito de Deus, é? Fiquei lá na congregação 30 anos, 40 anos. Agora eu saio de lá, crio uma rede social, e o meu propósito é tirar o pessoal de lá. Ainda grita, vocês aí, não batiza essa igreja não, gente, não batiza essa igreja não batiza, vocês que estão escutando aqui, me escutando, não batiza essa igreja não. Quem não batiza? Na CCB é o Senhor quem chama, gente. E quando o Senhor chama, não tem aquele negócio que não vem não. Jesus, quando ele andava na terra, ele passava por uma pessoa, segue-me, e a pessoa seguia ele, sem problema nenhum. E na CCB é a mesma coisa.
Quando o senhor chega em qualquer igreja evangélica, está lá o pastoral pregando, porque a congregação é isso, que a congregação é aquilo, que esse povo lá é amaldiçoado, que eles lá é tudo errado. O senhor chega lá, vê você. Daí a pouco ele vai lá na congregação, você vem e batiza, depois vai se mandar, eu era lá de tal lugar, e eu defamava esse povo, eu era contra esse povo. E o Senhor me chamou. Aqui agora, eu não sou mais pastor, agora eu sou ovelha de Jesus Cristo. E lá na CCB não tem pastor, lá tem ovelha. Pastor lá é só Jesus Cristo. E qualquer um que se faz pastor, contradiz a palavra de Deus. Porque título de pastor, só Jesus pode ter. O dom de pastor, qualquer um na congregação pode ter. O dom de pastor. Deus dá o dom de pastorear, o dom de apacentar os irmãos. Presidir diante dos irmãos com humildade. Que lá onde prega o verdadeiro evangelho é diferente. O pastor está lá em cima e o povo está lá embaixo. Mas na congregação não. O povo está junto com os administradores, que são os presidentes dele. Os anciãos estão lá para presidir o povo e não para mandar no povo. Agora, quando a pessoa chega, irmão, eu não posso mais executar o meu cargo na congregação aqui. Por quê? Porque eu fiz isso. Ah, irmão, você fez isso aí? Fiz. Claro que não pode. Você vai deixar um adultério tocar na orquestra? E diz assim, que uma ovelha ladrona põe o rebanho a perder. Então tem que chamar esse irmão e pôr ordem nele. É que nem a lei na mão do rei, a lei real. É que é a mesma lei de Deus, só que aqui ela é executada pelos nossos sobreviventes aqui na terra. Lá em cima ela é executada pelo natural divino. Mas o que acontece é o seguinte, o cara rouba de alguém, rouba. Então, o juiz penaliza ele. Se o cara trai a mulher e a mulher dá parte da polícia, o juiz penaliza ele. Se a mulher trai o marido e ele entrega para a polícia, o juiz penaliza ela. Entendeu, gente? Agora, se deixar, não tiver justiça sobre esse assunto, aí toda mulher sai traindo o marido, todo homem sai traindo a mulher. Então, na congregação é a mesma coisa. Se não tiver uma exceção, lá na CCB, quando a pessoa erra, eles afastam ele. Não vai dizer que não tem pessoas erradas que erram na CCB. Claro que tem. Do mesmo jeito que acontece aí fora, acontece lá. Só que lá, quando acontece, tem a justiça. Executa o errado. Adulterou, é afastado. Mentiu, é afastado. Fornicou, é afastado. Idolatrou, é afastado. O que é idolatria? É você ter um estatuto na sua igreja e você vai servir o estatuto de outra igreja. Lá em Israel era assim, era um povo só. A CCB é um povo só. E não adianta ninguém bater papo, não. Ah, mas a CCB mudou. Mudou, não. Ah, a CCB antigamente era assim, hoje não é mais. Não mudou nada. O problema é que o Salvador, eles não entendem, eles não entendem o que é administrar 6 milhões de pessoas. Eles colocam 6 milhões de pessoas na culpa de um homem só. Quer que um homem só administra 6 milhões de pessoas fazendo visita, levando cesta básica, visitando enfermo, entrando... Não, gente, o negócio não é bem assim, não. Administrar 6 milhões de pessoas faz parte de um setor administrativo. Entendeu, gente? Agora, o que acontece é que aí fora, a pessoa erra, basta pagar. Dá um dízimo alto, dá uma oferta alta, errou, opa, se eu tirar esse rapaz fora, ou essa milionária fora, eu vou perder tantos mil por mês. Porque tem gente nessas igrejas evangélicas aí que são milionários. Então a pessoa paga segundo a renda dele. O cara tem uma renda de 100 mil, tem que pagar 10 mil para ir para o pastor. E o cara vai perder 10 mil porque o cara adulterou. Vai perder 10 mil porque o cara... Entendeu, gente? Mentiu o cara lá para tomar o que é dele. Vai perder 10 mil? Não. Só que na congregação, os anciães não têm ordenado. E quem falar que tem, é um simples mentiroso.
Eu não conheço um ancião rico na congregação. Entendeu? O máximo que ele pode ter na casa dele, uma casa para ele morar, Deus prepara para ele morar, um carrinho para ele no serviço dele, uma oficininha para ele trabalhar, que rende lá 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 milhões por mês. Isso não é riqueza, gente. É diferente dos administradores das igrejas evangélicas, aí, onde pregam o verdadeiro evangelho, os caras têm milhões e milhões no banco. Aí eles têm que, sabe o que eles têm que ir? Eles têm que ir para a maçonaria. A maçonaria é reunião de rico, só entra rico. Então eles são obrigados a fazer pacto com essa entidade de rico. E para aplicar milhões e milhões, eles têm que ter um treinamento para lidar com esse dinheiro. E esse dinheiro crescer. Então ele vai para uma reunião de ricos. E rico entra no céu. Jesus falou que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, que é uma porta de entrada que tem lá que tinha lá naquele tempo, em Israel, que era difícil achar um camelo que sabia entrar com a carga naquela porta, naquela entrada. Então Jesus disse, é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, gente, esses pastorão ricos, chefe de entidade religiosa, eles têm milhões e milhões no banco, bilhões. Com o quê? Com os dízimos que eles pegam, o pagamento que eles recebem. Aqui o dízimo é dos pastores, a oferta é da igreja, agora o dízimo é dos pastores. Lá em Israel o dízimo era do sacerdócio. Então aqui hoje também, se o pastor catar o dízimo para ele, não está errado não, o dízimo é dentro do pastor. Só que na congregação, eu nunca vi dizer que se um ancião crescer lá para você ter milhões no banco, ele tem que abandonar o cargo. Não tem condições de você servir ao patrão e servir na sua grande empresa. Não tem condição de um rico trabalhar de empregado. O rico tem que ser patrão. Por isso, nas igrejas evangélicas, os pastores são patrão do povo. Eles têm autoridade sobre o povo. Quem não pagar lá é ladrão. Tem que pagar para ser crente lá. Na CCB é diferente, gente. Os anciãos não têm salário, velho da aposentadoria, velho morando em fundo da igreja, velho numa oficininha lá onde ele engraxa sapatos, prega um prego no sapato para poder sobreviver e atender a obra de Deus. Se tem algum ricaço lá, eu não conheço. E quem me falar para mim que tem, xinga de mentiroso. Tem um camarada aí que comprou um prédio da congregação, parece que por 100 mil. 100 mil. Ele teve para comprar o prédio. Mas não está mais na congregação. Criou uma outra igreja que nem ele sabe o nome da igreja que ele toma conta. Nem ele manda mais lá. Misturou um monte de outras igrejas no meio dele, de pastor e missionário. Entendeu, gente? E nem ele mais sabe a administração da igreja dele como está. E foi ancião mais de 30 anos na congregação. Mas é assim os que ficam ricos lá, hein? Entendeu? Agora, falando na entrada dos céus, não é Jesus que vai autorizar a sua entrada no céu. Você tem que chegar lá com passaporte. Comprei uma propriedade aqui, e aqui está o passaporte, confirmando a minha habitação aqui. Então, o meu livro aí, chega lá, está lá o seu nome no livro da vida, que você é proprietário, você tem uma casa lá, que Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vós. Isso é trabalho do executivo. Preparar moradia é trabalho do executivo. Preparar emprego, criar emprego, onde você vai trabalhar, é do executivo. Criar estrada, transporte para a pessoa, é do executivo. Construir hospitais, construir delegacia, construir presídio, isso é do executivo. Agora, condenar quem vai ficar no presídio, ser condenado ao presídio até a morte, ou ser executado, entendeu? Com sentença de morte, é o judiciário que cuida disso aí. Não é o executivo. E Jesus, ele é do executivo. Por isso ele diz, eu a ninguém condeno. Eu a ninguém julgo. Quer dizer, ele nem condena, nem julga. Porque quem julga, gente, é a pessoa que pode condenar ou justificar. Que nem as pessoas que criam essas redes sociais aqui fora,
para ficar olhando a pregação dos anciões. E eles condenam. Tudo que o ancião fala, ele condena. Canta os hinos na congregação, ele condena. Os músicos tocam na congregação, eles condenam. É que nem aquele um que entrou lá na reunião quando Deus perguntou, de onde vem Satanás? Tudo que Deus faz, ele condena. Se você falar que está certo, ele condena e fala que está errado. Se você falar que está errado, ele condena e fala que está certo. E você discutir com ele, você não ganha dele. Quem ganha do diabo aqui na terra? Só Jesus Cristo. E para ganhar dele aqui, tem que ser servo de Jesus. Tem que estar junto com Jesus. Entendeu? Para ganhar dele aqui, tem que estar igual a Jesus esteve aqui na terra. Aqui está tudo aqui, ó. Fica comigo que tudo será teu. Mostra toda a glória, todo o poder de Satanás. Fica comigo que tudo será teu. Vai-te, Satanás. Que só o Senhor teu Deus adorarás. E só a ele servirás. Já os evangélicos não precisam servir Jesus, não. Não, Jesus já nos salvou. Não precisa fazer nada, não. Não precisa estar na igreja todo dia. Não precisa estar em contato com o povo. Não precisa estar lá na congregação construindo templo, dando oferta. Aquele dinheiro lá. Eles nem sabem o que está acontecendo lá. E fica jogando conversa fora, aqui fora, gente. Será que o povo deles vai entrar no céu? Será que por que eles não cuidam da alma deles? Quando fica cuidando com a vida daqueles que estão procurando a servir a Deus. Gente, o povo da congregação cristã é um povo que está procurando se aperfeiçoar dentro da verdade. Porque sabe que o mentiroso não entra no céu. Por isso a palavra dele, fugir da prostituição, do adultério, da fornicação, da idolatria. Entendeu, gente? Bem irás se abstiver dessas coisas. Porque qualquer pessoa que entra nessa área sofre o mal. Seja dentro da congregação ou fora da congregação. Entendeu, gente? Seja crente ou não seja crente. Isso aí é pecado, é desobediência que leva a pessoa à morte. Por isso a palavra diz, não cobiçarás. O próprio Paulo diz, eu não conhecia o pecado, se não tivesse a lei, não cobiçarás. Por quê? Porque a cobiça, ela leva você a desobedecer. E a desobediência, sendo consumada, gera morte. Entendeu? E quando você está cobiçando a mulher do seu próximo, não acontece nada. Mas você vai cobiçando ela, e vai encostando ela, até você consumir o ato do adultério com ela. Depois vem o marido e te mata. Hã? É assim. Ou não é? Você cobiça a propriedade do seu próximo e vai até que você chega lá e ataca ele para tomar o que ele tem. Como alguém faz por aí, tem uma fazenda de gado aí, depois chega um monte de gente lá e destrói tudo, acaba com tudo que a pessoa tem, e põe ele para correr, toma as terras dele e luteia. Isso é coisa de Deus. Será que isso aí é certo ou é errado? Tá certo? Ah, tá. Aí na hora de você dar o seu voto, qual é o lado que você vota? É para as pessoas que usam essa tática ou é para aquele que é contra essas táticas? Se o que eu falei aqui tem sentido para você, deixa um likezinho no meu canal, ajuda a levar esse vídeo a outras pessoas. E quando vocês chegarem a Jesus Cristo, não é Ele que vai te salvar, te justificar ou te condenar. Quando você chegar a Jesus Cristo, já chega com um passaporte que alguém te deu aqui. E quem é que te deu esse passaporte? É o Espírito Santo. É aquela vida que Jesus diz, eu enviarei o Espírito Santo e ele vos ensinará o que é a vez de fazer. O que ele vai fazer você? Vai ensinar a você que você tem que fugir do adultério, da prostituição, da fornicação, da idolatria, da mentira. São essas coisas que os homens, que todos, gente, que está dentro desse enquadrado nessa, está condenado à perdição eterna. E quando Jesus te chama, ele te chama para te lavar. Te faz um enterro, um sepultamento simbólico nas águas, em nome do Senhor Jesus. Você desce, entendeu, gente?
com o espírito da vaidade de servir a este mundo. Quando você sai das águas, você já sai com outra natureza. A vaidade de servir a Deus, pela vida ou pela morte. E quem é chamado para servir a Jesus na CCB, gente, ele não é chamado para ter... Lá ele não vem a promessa de boa vida, não. Apesar que eles falam que a pessoa vai ser próximo. Próximo como? Deus vai te dar o suficiente para você viver aqui na terra. Mas não é quem vai fora, vende o seu carro e vem aqui que Jesus te dá 10 carros. Não. Na congregação não se entra para negociar com Jesus, entra para trabalhar com Jesus. Ele manda você trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Você precisa de um carro para viajar na obra de Deus. Você precisa ter um trabalho para você comprar a sua alimentação enquanto você viver na terra. Mas o suficiente para você viver. O suficiente para você ter condições de ser empregado, servo de Jesus. Porque se você crescer, aí você passa a ser patrão. Aí você já vai contratar empregados para você. E não pode mais ser empregado de Jesus. Por isso que Jesus não aceita rico. Ele aceita a pessoa pobre. Porque o pobre pode dar um emprego para ele. Vai trabalhar para mim. Vai lá no hospital fazer uma visita. Vai construir casas de oração para o meu povo que eu estou chamando. Vai ajudar o seu irmão que precisa construir um cômodo para ele morar e não pode. É o seu trabalho do povo na CCB, gente. Vai orar para fulano lá, que está doente. Vai orar lá que eu vou libertar, através da sua oração. Vai falar para fulano que eu vou fazer isso na vida dele. Esse é o caminho, gente, do pessoal que Deus chama na congregação. Não é aqueles que vai lá para a escola fazer um curso teológico, depois vem de lá com um diploma debaixo do braço, agora eu vou ficar rico. Aí aluga um salão, enche lá de cadeira, vem que Jesus vai dar tudo para vocês. A pessoa chega, agora você tem que pagar isso, pagar aquilo, pagar o quê? 10% do que você ganha. Quanto você ganha? 20 mil. Você tem que dar, entendeu, gente? 2 mil para a igreja. É assim. Por mês, todo mês tem que dar aquele pagamento. E quando não paga, ladrão. Além de tomar o que é seu, e quando você não dá, você é ladrão. Um homem desse vai entrar no céu, gente? O que é isso? Será? Agora, se o teu pastor não entra no céu, você vai entrar, que segue a ele? Jesus diz assim, que eles estão na porta do céu. Nem entram e nem deixam os que querem entrar. Na congregação é diferente, gente. O teu ancião está no meio de você. Visitando você na tua casa, tomando café com você, viajando com você. Quando termina o culto, ele está lá junto com você lá, como se fosse da Irmandade. E você vai ver a vida dele, é a mesma sua. Você tem uma casinha para morar, um carrinho para você ir para o emprego, ele tem uma casinha para ele morar, um carrinho para ir para o emprego, ainda tem a responsabilidade de atender a obra de Deus. O ancião atende 3 congregações. Um diácono atende 3 congregações na CCB. Gente, 3 congregações, aí, de 150 a 250 uma pela outra. São 700, 800 pessoas para ele ter cuidado do trabalho dele, cuidar desse povo sem salário. Por que o na CCB o ancião tem autoridade para pregar? Porque ele não é empregado do povo. E o que ele fala lá em cima, ninguém tem condição de protestar, porque ele não está cobrando nada para falar. Também não é o ancião que chama as pessoas para batizar, mas é o ancião que ordena, tipo, coloca a pessoa dentro da congregação. Porque para entrar na congregação você tem que ir ao ancião para te descer das águas. Se ele não te batizar, Jesus não vem aqui batizar ninguém. Quando Jesus andava na terra, quem batizava eram os discípulos. Ele não está escrito que Jesus batizava alguém. O ancião não batiza ninguém. Jesus não vem na congregação batizar ninguém. Quem batiza é os discípulos dele. É o ancião que está encarregado de enfiar as pessoas nas águas em nome de Jesus Cristo. Pega a pessoa, irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo. Depois ele coloca a trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas o representante desses 3 poderes
é o rei ou o presidente. Entendeu? Então toda a nação é registrada em nome da República. Que República? A República, quem atende a República é o presidente. A República é o presidente. E sem o nome da República, você não é natural daquele país. Assim é a CCB. O ancião, Jesus não é quem batiza, porque quem batiza é o ancião. O ancião é quem batiza. E se o ancião não batizar ele não entra na igreja. Agora, quando ele precisa cometer alguma falha na igreja, para tirar ele da igreja, é quem pôs ele na igreja que tem poder para tirar. É o ancião que pôs ele na igreja, que batizou ele. Se for para tirar a liberdade dele, é o ancião quem tira. Mas o ancião não chama ninguém para batizar. Ele desce nas águas, aqueles que o Senhor chamar, desce aqui. Desde que o ancião batizou ele está autorizado a entrar na congregação. A partir que Jesus Cristo não quiser ele mais na congregação, porque ele pratica ato que está contra as ordens de Cristo, então ele vai com o ancião, olha, segundo a ordem das Escrituras, o mandamento que nós temos, você não pode mais exercer cargo nenhum. Você vai ficar em observação. É que nem a lei. O cara é desobediente à lei, o juiz pega ele e diz que você não pode mais atuar cargo nenhum no meio da sociedade. Separa ele da sociedade. Não pode exercer cargo nenhum. Fica preso lá 2, 3, 4 anos, 10 anos de prisão, depois tirou o tempo. Ali vem o Código Penal. Quanto tempo vai durar a pena dele? Na congregação é a mesma coisa. De acordo com a falha da pessoa, ele fica afastado tanto tempo, mas depois eles vão observando ele. Depois da liberdade de pedir canto, de fazer uma oração, mas cargo talvez não pega mais. Entendeu, gente? Agora, quem não está lá dentro, fica aqui fora, blá, 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 jogando conversa fora. E o povo acreditando nessas redes sociais malignas que eles criam para condenar, do mesmo jeito que o cara condenou o Jó lá. Se Deus fechasse o cara pobre, não, porque ele disseram que ele é pobre. Pobre, você precisa de você, por isso ele é obediente a você. Enriquece aí para ver se ele não vai embora. Porque na congregação é assim, ó. O cara está lá pobrezinho, ficou rico e vai embora. Agora, quando ele concorda com o que o Senhor dá na mão dele, tudo que Deus manda ele fazer, tudo que Deus dá para ele, concorda, aceita de coração, aceita a aparência dele de coração. A mulher aceita a aparência dela de coração. Mas não, tem aquele que é rico, se Deus dá 10, ele quer 50. Se Deus manda ele numa missão, ele diz que é fraco. Vai fazer isso, Senhor, eu sou fraco, manda outro. Mas na hora de pedir para o Senhor, não é fraco. Senhor, eu estou precisando de um sapato, me dê, Senhor, estou precisando de roupa, eu preciso viajar, prepara para mim. Isso ele sabe. Mas na hora que o Senhor prepara tudo para ele, quando dá uma missão, vai fazer isso na minha obra? Não, Senhor, eu sou fraco. Manda outro. Chega uma hora que a fraqueza mata, vai ficando fraco, até que morre lá dentro da igreja. Aí cai aqui fora, só está o corpo. Aí um espírito lá pega ele, cria uma rede social para ficar condenando o povo de Deus. O que é isso, gente? Se alguma coisa que eu falei aqui tem sentido para você, deixa um joinha no meu canal e aguarde o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. Amém.